3 diretores de fotografia com importantes trabalhos no mercado audiovisual se reuniram para criar uma revista digital dedicada à imagem da cinematografia brasileira. Gratuita, trimestral e trilingue, a revista Íris reúne artigos que revelam os processos de criação de diferentes profissionais. A Íris surgiu de uma ideia coletiva nossa de um desejo de poder ter um material sobre cinematografia acessível no Brasil, né? Tipo, a gente sempre tenta ter alguma matéria que fale de algum filme histórico do cinema brasileiro, mas principalmente focado na produção contemporânea do Brasil, né? De certa forma, é sempre muito frustrante, né? Quando você está numa sala de aula, basicamente você tem um material em inglês, né? E isso é super limitante e sim, acaba fomentando, né, um elitismo dentro dessa área. Então, acho que a questão de ser gratuita, a questão de ser português, é uma ferramenta também da gente mostrar a potência e a importância desse mercado. Todas as edições da revista Íris trazem relatos em primeira pessoa de diferentes diretores de fotografia sobre uma série de TV, um longa de ficção, um documentário, um curta, um videoclipe e um comercial. E como é feita a curadoria da revista Íris? A gente tem uma consciência muito grande que a gente é uma certa vitrine, a gente tem que ter uma representatividade muito importante de diversas frentes, não só de homens, mulheres, negros e negras, indígenas, mas também do tipo de produção que a gente está falando. Quais que são os projetos cinematográficos relevantes, tanto num contexto político, num contexto artístico, autoral e também comercial. A nova edição da revista Íris, que acaba de ser disponibilizada na internet, traz um depoimento de Adrian Teigido sobre a fotografia do filme Marighella, de Wagner Moura. Eu sou muito suspeito porque eu considero Marighella provavelmente um dos projetos mais importantes que eu tenha feito, né? Não só pelo sentido do conceito do filme em si, mas também pelo momento político que a gente está envolvido nesse momento. Nesse texto e nessa conversa que a gente teve na Íris, a gente falou sobre várias coisas. Falamos sobre técnica, falamos sobre conceito, falamos sobre a relação com o Wagner, né? Falei um pouco da relação com os atores. Tem muita história para falar sobre Marighella, né? Eu acho que, na verdade, o que está lá é uma síntese, né? Cadê a porra do Marighella? E se ele está estreando agora também é porque tem algum motivo, né, para isso acontecer, e eu acho que o momento que ele está estreando é bastante bom, né, num momento pós-pandêmico, no momento em que os cinemas se esvaziaram, né, que Marighella seja, por todos os motivos, um filme que ajude, né, ao espectador voltar para a sala de cinema. Outro artigo presente nesta recém-lançada edição da Íris é sobre a fotografia da série do Canal Brasil, Hit Parade. No caso do Hit Parade, do artigo que a gente desenvolveu, a gente vai, de alguma forma, encontrar uma certa decupagem, que ela parte de uma conversa onde se tocam coisas importantes, técnicas, né, de escolhas que sempre estão ligadas a um desenho de produção, ou a uma questão estética, e de alguma forma porque que a gente criou essa identidade, quais que foram as ferramentas, tanto de linguagem como de equipamento, que a gente escolheu usar para desenvolver esse conceito. E aí, vamos dar uma volta? Não, tem que concentrar aqui. Tá, tô indo. É uma série que lida com o imaginário dos 80, né, brasileiro, então tem uma identificação muito forte, eu acredito, tanto para as pessoas que viveram essa época, né, de reviver, porque tem muitas alusões a personagens e a histórias que aconteceram, como uma visualidade também muito contemporânea que permite também que pessoas que não viveram essa época necessariamente consigam se vincular, né, com a série. Então, nesse sentido, o feedback foi muito bom. Os textos das edições anteriores da revista Íris seguem disponíveis na internet. Entre os autores desse material está Cris Conceição, diretor de fotografia de M8, Quando a Morte Socorre a Vida, quarto filme do cineasta Jefferson D.
na realidade, o que nós vínhamos procurando era contar um pouco, a princípio, do meu começo no cinema nacional, né? E aí eu falei um pouco disso, falei dessa trajetória de 34 anos, e aí falei de tudo, assim, falei da minha vida, falei da minha trajetória dentro do cinema, falei da fotografia, falei desse universo da falta de preto no topo da pirâmide, e esse privilégio é difícil de ser quebrado, né? Eu gosto muito de te ver refletindo sobre um fotógrafo negro fotografando pessoas negras. Tem todo um olhar da pele preta, né? Um olhar, inclusive, que eu sempre ouvi o oposto, né? De que nós precisávamos de muita luz, de que fotografar preto com branco não dá, de que preto não pode vestir roupa branca, e sei lá. Eu acho que é muito pelo contrário, né? Eu acho que nós temos uma pele reflexiva. Então, para mim, foi só uma mudança de olhar, né? Para mim, na realidade, foi só voltar para o meu passado, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, que eu conseguia verdadeiramente encontrar toda essa reflexão como essa que tem no meu rosto. Eu não tenho quase luz nenhuma, tapei toda a luz do hotel aqui para poder fazer isso, mas, no entanto, qualquer fio de luz reflete nessa pele como uma potência e uma beleza que não tem tamanho, né? Às vezes eu me pergunto se eu não tenho mais a ver com esses corpos do que com os meus colegas de turma. Nas últimas 2 décadas, eu acho que a gente teve uma crescente muito grande no cinema brasileiro, e a cinematografia foi evoluindo junto com isso, né? Então, não só a revista ela é feita para os diretores e diretoras de fotografia, mas para todo mundo que ama cinema e quer entender um pouco dos movimentos que estão acontecendo, tanto fora do Brasil quanto dentro.